Graça e paz a todos. Deuteronômio, no capítulo 31, especificamente no versículo 6. Todos conseguiram achar? É importante que todos estejam de posse para que nós possamos ler juntos, tá bom? Apenas o versículo 6, por favor. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Quem é que já sabe orar a palavra aqui? Levante a mão. Eu já ensinei. Então você vai orar a palavra comigo. Como é que se ora a palavra? Você vai ler na primeira pessoa tomando posse. Tudo bem? Sou forte e corajoso, não temo, nem me atemorizo diante deles, porque o Senhor meu Deus é quem vai comigo, não me deixará, nem me desamparará. Oh, glórias, aleluia, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então vamos orar com a Bíblia aberta. Espírito de Deus, Espírito Santo, o Senhor está aqui porque o Senhor disse para mim que hoje seria um dia especial. Sim, nós tivemos um encontro muito cedo hoje, Pai. Um encontro onde o Senhor me chama a responsabilidade para falar de um povo muito querido. Um povo que tem sido a menina dos olhos do Senhor. Esse povo que tem congregado aqui, está diante da tua presença, e os seus rostos não sofrerão vexame. Esse povo aqui não será envergonhado, porque todos que aqui estão foram tirados das malhadas, foram conduzidos a um lugar espaçoso, foram colocados em um lugar alto e sublime, para reinar com Cristo, assentado nas regiões celestiais. Senhor meu Deus, a Igreja Batista, aqui da Rua 8, da Vila Malha, todos em um só Espírito. Pai de amor, conclama o derramamento do Teu Espírito sobre cada vida. Espírito Santo, como ali na Rua Azusa, quando o Senhor visitou, Senhor, aquele pequeno grupo de oração, como ali, Senhor, na Rua Aldergeist, Senhor, quando o Senhor visitou João Wesley, aquele pequeno grupo de oração. Pai de amor, o Senhor tem visitado a sua igreja ao longo dos séculos, e agora é a nossa vez de estarmos debaixo, Senhor meu Deus, no centro da Tua vontade, debaixo da graça do trono. Obrigado, meu Senhor, nós estamos de pé, o Senhor nos coloca de pé, porque o Senhor tem palavra nesta noite para nós, o Senhor tem unção fresca para nós, o Senhor tem derramamento do Espírito, o Senhor tem batismo com o Espírito Santo, o Senhor, meu Deus, tem bênçãos para entregar. Aleluia! Aleluia, glórias ao Senhor. Recebe a unção do Deus vivo, aonde você está, recebe o renovo, recebe o quebrantamento, recebe a luz, recebe a glória, recebe a paz, recebe o amor, recebe a unção. O Senhor é contigo, o Senhor te abençoe, faça resplandecer sobre ti o seu rosto, o Senhor multiplique as bênçãos sobre a tua vida. Fogo do Espírito, fogo santo de Deus. Senhor meu Deus, visita o altar, meu Deus,
Derrama, Senhor meu Deus, labaredas de fogo e vai aquecendo os corações, quebrantando vidas, renovando, Senhor, esperança, aplacando toda ira e quebrando toda arma forjada. É no nome do Teu Filho amado, de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós buscamos um pouco mais da Tua unção, do Teu poder e da Tua graça. Aleluia. Aleluia, glórias ao Senhor. Amém. Deus presente? Deus está presente? Ficou dúvida? Não ficou dúvida. Não ficou dúvida. O Senhor está reparando aqui altares hoje, viu, irmãos? Altar trincado, hoje o Senhor vai consertar. Fogo que está se apagando, o Senhor vai renovar. É líquido e certo, você pode tomar posse. Deus presente, é isso. Quando nós caminhamos sabendo que Deus conosco está, tudo fica fácil. Domingo fomos para casa e eu não me lembro mais quem comentou, falou, nossa, que culto abençoado. Eu disse, quando Deus está na frente, é diferente, é tudo fácil, não tem dificuldade. Mas quando o Senhor nos permite andar com nós mesmos, aí fica ruim, porque nós não temos nada para oferecer para nós mesmos. É muito comum nós vermos na mídia, nos programas de televisão, de pessoas que não sabem onde passou o Espírito Santo, as pessoas dizendo que estão buscando uma luz interior. Que luz interior, irmão? Sem Jesus só tem trevas, não tem luz interior, não tem conhecimento que substitua o Altíssimo. Irmãos, não tem beleza física, não tem conhecimento, não tem autossuficiência, não tem nada, positivismo, nada pode substituir a presença do Senhor. Onde o Espírito Santo desce, tudo renova, tudo se faz novo. Eis que faço nova todas as coisas. Aqui nós temos um povo, Deus, como sempre, construindo do nada. Deus, então, usa uma nação pagã, idólatra, chamada Egito. E hoje eu pensando o quanto Deus ama o Egito. E eu falei aqui esses dias que Deus usará de misericórdia no dia do juízo com o Egito. Sabia disso? Você sabia que o Egito foi uma nação que Deus permitiu o genoma desse povo entrar na linhagem do judeu? A minha esposa, preparando uma mensagem sobre Agar, e eu olhando ela preparar a mensagem, eu quieto, vendo as construções dela, né? E Deus me entregando algumas coisas, que eu só vou entregar na reta final para ela. Deus deixou aquela mulher entrar na linhagem de Abraão. O Egito, juntamente com Abraão, deu origem aos árabes. Os árabes são descendência dos egípcios. Agar, egípcia, serva, que Abraão recebeu de presente, quando ele deu uma passeada por lá, contando algumas lorotas, algumas mentiras, né? Deus, então, presenteou ele, eu até acho que isso não foi castigo, mas ele trouxe uma moça de lá, a qual fez dela escrava, e depois fez dela esposa, e depois a despediu, com uma botija de água e algum pedaço de pão. E esse filho, bastardo, de uma barriga de aluguel, quem inventou a barriga de aluguel não foi a Rede Globo, foi Deus e Sara, Deus permitiu, claro, Sarai, usando a sua serva, para que pudesse ser mãe no seu lugar, já que ela era estéril. Nasce Ismael, de Ismael nasce o povo árabe.
E a bênção de Deus está sobre o árabe, viu? Eles estão amarrando bomba no corpo aí, mas isso é um acerto de contas deles para com Deus depois. Nem todo árabe amarra bomba no corpo, viu, gente? Cuidado para não ser uma pessoa que generaliza. Nem todo muçulmano é facínora, é assassino. Vamos tratar com muito cuidado essa questão. Tem muçulmano que é pacífico. Tem muçulmano que é tão pacífico quanto eu e você. Mais tarde você vai encontrar de novo Deus pegando o genoma do povo egípcio e novamente entrando na linhagem do povo hebreu. Quando José, o 11º filho de Jacó, se casa, ao que alguns dizem, com uma sacerdotisa egípcia chamada Asenate, que veio a ser a mulher do governador do Egito, chamado José, um patriarca, que teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Então você vê de novo Deus pensando, tá, toda a herança genética, genoma é a herança genética do povo egípcio, enxertando dentro da linhagem hebreia. Você vai ver Deus também pegando pessoas de outras nações, moabitas, como Ruth, pegando o genoma desse povo e enxertando dentro do genoma hebreu. E aí, irmãos, você vai ver Raabe, a prostituta de Jericó, também entrando ali no meio do povo hebreu. Agora, o que nós temos aqui? Deus permitiu uma purificação étnica durante 38 anos que esse povo esteve no deserto. Grave uma coisa no seu coração: quem anda com Deus vai enfrentar deserto. E não é pouco tempo não, é um ciclo, viu? Quem anda com Deus vai ter que aprender a passar por momentos áridos de dificuldade. Esse é o preço de se andar com Deus. E ele não poupou nem o filho dele. Agora esse povo está ficando órfão. Por quê? O grande legislador Moisés está de partida. E se você for olhar o primeiro versículo do capítulo 31, claramente você vai ver Deus dando a sentença de morte para Moisés nesse capítulo, primeiro versículo. Dizendo: olha, do Jordão você não passa. Você vai ficar por aqui, nessa montanha, nesse planalto aqui de Moabe, daqui você não passa, já levanta o teu sucessor, e o sucessor de Moisés nada mais é do que o próprio Josué, que andou com ele durante muitos anos. Muitos anos. A Bíblia fala que quando Moisés entrava na tenda do encontro para se falar com Deus, Josué ficava do lado de fora, desejando aquela presença manifesta do Deus vivo. Um caçador de Deus. Josué é um caçador de Deus, mas que soube aguardar o seu tempo, a sua hora. Deus tem uma vitória para você. Aprenda a guardar o tempo de Deus. O Senhor vai te exaltar. Aprenda a guardar o tempo de Deus. Não queira tudo para ontem. Essa geração fast food tem passado mal. Por quê? Porque não espera o tempo do Senhor. E Deus tem para entregar aqui nesta igreja algumas promessas, cumprimento de algumas palavras empenhadas da parte dele. O Senhor tem mandado camelos abarrotados de muitas iguarias, de muitos presentes, e às vezes você não está pronto, o camelo tem que ficar amarrado na porta, aguardando o dia de você receber, porque se você receber a bênção do Senhor, antes da hora a bênção vira maldição. Você não vai saber o que fazer com ela. Josué então ficou ali aguardando. Moisés estava com 120 anos, chegou a hora da partida.
Moisés do Jordão não passava. E ali então ele traz uma palavra desafiadora para Josué. Josué estaria substituindo, não é um qualquer, não. Na escala da grandeza, Jesus em primeiro lugar, João Batista em segundo e Moisés em terceiro. Quando eu digo João Batista em segundo, porque Jesus disse que nascido de mulher não houve homem maior do que João Batista. Então Moisés está depois dele. Josué iria substituir alguém que até então não tinha nascido igual. Substituir, irmão, um bom líder não é fácil. Às vezes é melhor você substituir um mau líder, bom sentido, né? Parafraseando. É melhor você substituir um mau líder quando você pega a casa desorganizada, do que você pegar alguém que está na crista da onda. Se você não tomar cuidado, você desfaz tudo aquilo que o outro construiu. E Josué vai justamente assumir nessa realidade. Moisés, o legislador, trabalhou durante 40 anos com muita propriedade, fez o que era certo perante o Senhor e pôde descansar na presença de Deus. Agora sobrou para quem? Para quem ficava do lado de fora da tenda do encontro, observando as maravilhas de Deus que aconteciam dentro da tenda do encontro. E aí Moisés dá então uma pastoral, dizendo: olha, vocês todos, sejam fortes, sejam corajosos. E com certeza Josué estava na frente. Não temam. E aqui nesse texto você vai ver Deus dando algumas características de quando Ele fala, seja corajoso, Ele vai dizer algumas coisas mais que vai te dar segurança. Mas antes disso eu quero pontuar algumas questões. Primeiro, Deuteronômio, 5º livro do Pentateuco. A Taná. O Pentateuco, em hebraico, a Taná, é o 5º livro. A palavra Deuteronômio significa segunda lei. Deutero, segundo, após, depois. Nômio, palavra, segunda lei, segundo nome. O livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés. Há um consenso dos historiadores de que esse livro foi escrito por Moisés, embora não tenha sido concluído por ele, porque no final ele morre e a morte dele é descrita, não pode ter sido ele, só pode ter sido Josué que terminou de escrever o livro. O livro é a narrativa e é escrito na primeira pessoa. Então você vai ver que o livro de Deuteronômio ele é muito importante. Agora saiba de uma coisa, Jesus quando foi tentado, ele não citou Gênesis no deserto, ele não citou Levítico, ele não citou Números, ele não citou Êxodo, Jesus citou Deuteronômio. O livro de Deuteronômio fala sobre Moisés nada menos do que 40 vezes. O livro de Deuteronômio, ele é um resumo de tudo aquilo que aconteceu para trás. É mais ou menos assim, você prepara para viajar, deixa seus filhos em casa, durante um ano você ensinou o que eles tinham que fazer na sua ausência, você já está dentro do carro, aí você resolve voltar para dar as últimas coordenadas. Olha, como eu disse para vocês, não deixa a porta aberta, põe comida para o cachorro, não esquece de apagar o fogão, lava as vasilhas, limpa a casa, faz isso, faz aquilo outro. Moisés fez a mesma coisa. Na hora de partir, ele reúne todo mundo e fala, olha gente, como eu havia dito no passado. Aí ele faz um resumo. Este livro está relatando os últimos 2 meses de vida de Moisés. Ele conta 2 meses da história do deserto. De 38 anos, ele fala apenas 2 meses de tudo o que aconteceu. Esse livro é muito importante. Há relatos de pessoas que leem esse livro todos os meses. Todos os meses é o livro que a pessoa lê. E existe um poder contido dentro desse livro, porque ele está repleto de promessa. Esse livro tem muita promessa. Muitas promessas. Alguns teólogos chamam o livro de Deuteronômio de o livro da obediência. Se você observar bem, você vai ver que ele fala de obediência o tempo todo. O tempo todo Deus trabalhando. Sabe por quê? Porque o Senhor sabe
que o princípio da vitória, o princípio da sabedoria é a obediência. Quem é obediente prospera. Quem é obediente, irmãos, não passa por dificuldade facilmente. Quem é obediente, irmãos, tudo abre, tudo funciona, tudo coopera. Então nós temos aqui, queridos, um livro muito importante. Os judeus não chamam esse livro de Deuteronômio. Chamam de Elohá Devarim, ou estas palavras. Eles não chamam de segunda lei, eles chamam de estas palavras. Elohá Devarim. Ele é muito importante. E eu quero colocar para vocês aqui algumas questões que talvez você não tenha se atentado. Eu vou tirar aqui do livro de Deuteronômio, mas presta atenção em alguns versículos que estão aqui. O Senhor afastará de ti toda enfermidade. Deuteronômio 7,15. Amém? Vai dizendo amém, é só Deuteronômio que eu vou ler aqui. No versículo Deuteronômio 8,3. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 10,14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nele há. Deuteronômio 11,8. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes. Deuteronômio 28,1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deuteronômio 28,3. Bendito será tu na cidade, bendito será tu no campo. Deuteronômio 32,4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, não há nele injustiça, é justo e reto. Deuteronômio 32,9. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Deuteronômio 32,10. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou-o como a menina dos seus olhos. Amém. Deuteronômio 32,12. Assim só o Senhor o guiou. Queridos, tem mais. Deuteronômio 4,24. Porque o Senhor teu Deus é fogo consumidor e Deus zeloso. Deuteronômio 4,30. Então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, não te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Eu tenho certeza, eu acho que a minha vida depois desse culto, ela vai mudar. Eu quero ler mais esse livro. Eu fiquei maravilhado com as coisas que estão aqui, que às vezes a gente lê, mas a gente não sabe, não aprendeu talvez o valor da meditação na palavra. Comece a ler um livro como esse e comece a tomar posse de cada ponto e de cada vírgula que o Senhor aqui colocou. Se você fizer isso, o Deus presente que estava com o povo de Israel será presente contigo também. E eu vou te dizer mais. Primeiro, se você for um obediente, como está escrito aqui, o Senhor pelejará por ti. Quais são as tuas lutas? Quais são as tuas frustrações? Quem são os seus Golias? Quais são os gigantes que lutam contra você? Quais são as armadilhas que o inimigo tem permitido, tem trazido contra você? Quais são os sofismas que o inimigo tem plantado contra a tua espiritualidade? Comece a colocar diante do Senhor, o Senhor pelejará por ti. Quando o povo entrou na terra de Canaã, Deus já tinha feito um rastro de destruição. Quantas pessoas morreram porque tentaram impedir a passagem do povo de Deus? Ninguém pode impedir, Deus é invencível, Ele é irresistível. O nosso Deus é fogo consumidor. E Ele vai guerrear contra todos os teus inimigos.
A partir de hoje, leva para o tribunal do Senhor cada um daqueles que se levantam contra ti. Se alguém lhe fez mal, diga: Senhor, eu entrego nas tuas mãos, não tenho competência para julgar, não dou conta de resolver. A partir de hoje eu quero que o Senhor, em nome de Jesus, assuma as rédeas, assuma essa batalha, assuma essa peleja. Tem mais uma para te dizer: se você obedecer a palavra de Deus, como diz aqui, você não temer, você for forte, você for corajoso, como Deus está dizendo, o Senhor irá na frente. A palavra de Deus diz aqui no versículo 3, o Senhor passará diante de ti. É Ele que vai na frente. É Ele que vai na frente, quebrando cadeias, quebrando correntes. Quando os discípulos entraram em Gadara, Jesus resolveu passar por Gadara, não havia necessidade. Quando Jesus então procura andando, ele começa a andar por um lugar ermo. Jesus dá de cara com o endemoniado de Gadara. Quem é que ia na frente? Jesus. Quando o demônio viu Jesus, se prostrou aos pés dele. Quem é que vai na tua frente? Jesus. Não tem demônio, não tem legião, não tem força, não tem mandinga, não tem patuá. O Senhor vai quebrar toda obra de macumbaria, de feitiçaria. E o Senhor me revela aqui, que aqui dentro existe alguém que está sofrendo opressão maligna, coisa mandada. Coisa mandada. E hoje é o dia que o Senhor fez para quebrar essa cadeia, para quebrar essa corrente. O Senhor me mostrou nessa noite um patuá. Quem conhece patuá? Patuá é um objeto de couro, onde você, mais ou menos, pode variar de tamanho, esférico, normalmente esférico, triangular ou com formato de estrela. É um objeto que você coloca dentro dele ou alguns pedidos de causas impossíveis, ou o seu próprio nome, ou o nome de uma entidade que a pessoa supostamente acredita ser o protetor. Pega isso, costura, às vezes coloca uma oração também dentro do patuá, escrito no papel, costura aquilo e carrega para onde vai, é como se fosse a medalha milagrosa. Isso é patuá. E o Senhor me revelou que alguém que está aqui nessa noite, foi feito um patuá. E aí eu não sei se isso é de conhecimento da pessoa, ou se a pessoa recebeu isso inocentemente, mas aqui dentro existe um caso desse. Nós vamos trabalhar para essa libertação hoje. O Senhor vai na frente. Quando o Senhor revela um caso desse, Ele vai na frente. Ele vai na frente. Conheci um moço que, certa feita, ele foi acometido por uma enfermidade na perna, e a perna dele inchava. Uma das pernas, eu não sei se é a esquerda ou se é a direita, tem muitos anos isso. E a perna inchava, e ele foi ao médico. Chegando lá, os médicos fizeram baterias de exames, todo tipo de exame. Naquele tempo não tinha ressonância magnética, eu acho que nem tinha tomografia, não tinha, os exames eram muito precários, mas dentro daquela realidade, eles fizeram tudo para descobrir, não tinha causa, não tinha motivo. Quando foi um dia, eu estava num terreiro de candomblé, e esse moço apareceu. Era conhecido, mas eu não tinha encontrado com ele naquele lugar ainda, eu era menino, adolescente. Quando ele entrou naquele local, um demônio se manifestou e falou, e começou a rir e disse: eles nunca vão descobrir o que você tem. Eu vou arrancar a sua perna. Na época, o apará, o doutrinador, o Cambone, então, falou: de o que você está falando?
porque Ele me chutou. Então, às vezes, as pessoas, irmãos, estão pisando em coisas consagradas e não sabem. Estão comendo coisas consagradas e não sabem. Estão bebendo coisas consagradas e não sabem. Estão ouvindo coisas consagradas e não sabem. Estão comprando, estão levando para casa coisas consagradas e não sabem. Por isso que nós, filhos de Deus, temos que estar debaixo de oração. Por isso que a Bíblia diz, olha, vai comer, consagra. Vai sair de casa, pede proteção. Porque você fazendo dessa forma, você vai se protegendo e Deus vai na frente. Quebrando muralhas, quebrando correntes. Nós precisamos aprender a ganhar, irmãos. Nós não temos que enfrentar a dificuldade cara a cara, não. O Senhor é teu escudo. Ele é a tua fortaleza. Ele é o Deus que não permitirá que o sol e a lua te moleste. Esse é o nosso Deus. O Senhor vai conosco, ao nosso lado também. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus, e eu pergunto, quantos aqui nessa noite têm andado com o Senhor? Andar com Deus é pensar nele, andar com Deus é meditar na palavra dele, andar com Deus é andar em espírito, andar com Deus é considerá-lo, é honrá-lo, andar com Deus é acreditar a Ele todas as suas vitórias, todas as suas conquistas. Andar com Deus é ter um coração grato, é ter uma vida voltada para Ele. Como é que está a tua vida com Deus? Se você tem essa convicção de que Deus está andando com você, se você tem essa convicção de que Deus peleja por você, se você tem essa convicção de que Ele vai na frente, agora então toma posse, ser forte e corajoso. Não tema. Não te atemorize diante dos teus inimigos, porque o Senhor Yahvé, vosso Deus, é quem vai contigo. Ele não te deixará, Ele não te desamparará. Em Hebreus 13:5, a Bíblia diz que Deus nunca nos deixará, nunca nos desamparará. Jesus, quando disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, fazei discípulo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que Deus, os olhos do Senhor, estão em toda parte, e Ele sonda os corações. O nosso Deus perscruta todo pensamento e todo entendimento. O Senhor fotografa você 24 horas, Ele faz uma ressonância da tua mente, do teu coração o tempo todo, porque enquanto os homens veem a aparência, Deus vê o coração. E tem muitas pessoas que passam por espiritual e Deus diz não, pessoas que são aprovadas pelos homens e são reprovadas por Deus. O que tem de igreja de pastores aclamados, pastores honrados por homens, e são verdadeiros Saús, Deus esperando vencer o tempo para tirar de cena. Irmãos, importa agradecer a Deus, mas importa viver em coinonia, em união com os nossos irmãos. Quero muito agradar aos homens, mas quero principalmente não me apartar de Deus. Esse deve ser o pensamento que deve nortear o nosso coração, a nossa vida. Como é que está a tua vida com Deus? Olha, pastor, eu tenho sofrido de algumas fobias. Se sobra medo, falta amor. Põe isso no teu coração. Preste atenção numa coisa que eu vou lhe dizer. Sem querer magoar e sem ser radical demais, mas eu vou te dizer, a maioria dos casos de depressão é porque falta amor naquele coração. Você pode observar que os depressivos, a maioria deles não conseguem perdoar, nem a si mesmo. A maioria dos depressivos estão fugindo do seu chamado. A maioria dos depressivos estão envolvidos com coisas que desagradam a Deus. Mágoa de pai, mágoa de mãe, mágoa de parente. Muitos estão colhendo frutos de pecados horrendos que cultivaram durante anos da sua vida. A salvo as devidas proporções, por favor. Tome muito cuidado, irmãos. Se sobra medo na tua vida, é porque falta amor. O amor bota fora o medo. O amor purifica o nosso coração.
O amor limpa a nossa alma, purifica o nosso espírito. Jesus disse: olha, não temais aquele que mata o corpo, mas temais aquele que faz perecer corpo e alma no fogo do inferno. Olha, irmãos, nós devemos temer o pecado. John Wesley, certa feita, foi indagado. Alguém perguntou para ele assim: pastor, como é que o senhor conseguiu envolver toda a Inglaterra, toda a Grã-Bretanha, nesse grande avivamento, nesse grande fogo do avivamento? Qual é o segredo? Ele olhou para aquele homem e disse: me dê 100 homens que temam somente o pecado, e eu vou abalar o mundo. A única coisa que nós devemos temer de verdade, irmãos, é o pecado. Quando eu era mais novo, eu tinha medo de dormir dentro de uma casa, eu tinha medo de alma. E com a feiura que eu tinha, eu acho que as almas tinham medo de mim também. E era um tendo medo do outro. Eu acho que se eu chegasse no cemitério e tivesse alma, elas corriam para um lado e eu corria para o outro. Irmãos, nós não temos que ter medo de quem morreu, não. Irmãos, nós não temos que ter medo de demônios, não. Irmão, nós não temos que ter medo de obra de macumbaria, de feitiçaria, não. Anda com Deus. Firma os teus passos no caminho do Senhor. Eu quero ver qual a macumba que pega. Mas o que acontece? É uma no cravo e uma na ferradura. É uma no cravo e uma na ferradura. Aí, meu irmão, não precisa nem de macumba. Nem compre vela. Não gaste tempo com isso. Queridos, nós é quem damos senha para o inimigo nos atacar. Escuta, eu conheci um moço que foi tremendamente humilhado. Naquele tempo, nós trabalhávamos com a linha vermelha. Nos meus tempos de feitiçaria, nós trabalhávamos com a linha vermelha. A linha vermelha, para quem não conhece, é a linha do cangaço. E nós trabalhávamos com alguns demônios da linha vermelha. E esse moço era meu colega, nós trabalhávamos juntos nas encruzilhadas. E um cidadão muito conhecido de Rio Verde humilhou ele bastante, alguém de poder econômico. Humilhou ele bastante. E aí ele chegou para mim e falou assim: as pessoas não me conhecem. As pessoas não sabem o que eu sou quando eu visto uma capa preta. Eu pensei que ele estava falando de matar alguém. Eu ainda falei para o outro, ele vai matar aquele cara. Mas na verdade não foi. Naquele mesmo dia em que houve a desavença, ele foi até o cemitério central de Rio Verde. Chegando lá, ele entrou, deu 7 passos. Entrou na 7ª rua do cemitério, contou 7 túmulos. Quando ele chegou no 7º túmulo, ele deitou de braço aberto em cima do túmulo. E ali ele só disse o seguinte: eu quero que o fulano pague por tudo que ele me fez com a vida. O próximo sábado que sucedeu esse acontecimento, esse moço sofreu um acidente, ele se quebrou todo. Quando ele me viu, ele disse: e aí? Eu não preciso acender vela para matar alguém. E a verdade é essa, irmãos. Se a pessoa é mal assistida, basta ela mandar o demônio e o demônio vai. Por isso que nós precisamos estar com Deus na frente. É por isso que nós precisamos estar com Deus na nossa causa, na nossa peleja. Porque quando Deus está contigo, não tem obra do mal, não tem obra de feitiçaria, não tem patuá, não tem mandinga, não tem nada que funciona, porque você é propriedade exclusiva do Senhor. E nesse mundo tem maldade. Nesse mundo tem maldade. Nesse mundo tem gente má. Gente que guarda mágoa e maquina. Uma palavra que você disse que não foi bem dita, ela fica na mente daquela pessoa maquinando. Olha o que é o poder da mente. Certa feita eu estava aqui na igreja e eu pregava culto após culto e tinha alguma coisa errada, a mensagem não fluía. Eu falava: gente, tem alguma coisa errada.
tem alguma coisa errada, eu prego, não vejo a unção de Deus. Eu comecei a confessar pecado. Eu falei, agora eu tenho que achar tudo quanto é pecado agora. E eu fiz uma lista, Senhor, já vou pedindo por antecipação, vai perdoando, porque eu queria sentir a presença de Deus, eu não sabia por que eu não sentia a presença de Deus. E a mensagem não fluía, o culto não andava, Deus não manifestava. Quando foi um dia, eu estou pregando, bati o olho na irmã, não é você não, minha irmã, pode ficar tranquilo. Bati o olho na irmã e eu vi que a irmã estava com um olhar de ódio. E naquele instante o Senhor me permitiu enxergar que ela sempre sentava no mesmo lugar, na frente, e ficava me olhando. Aquilo me fez mal. Falei, essa mulher está me desejando mal. Naquele mesmo dia, no próximo culto, ela sentou no mesmo lugar. Eu esperei ela na saída, eu sabia qual a porta que ela saía. Quando ela chegou lá, eu peguei na mão dela, puxei ela, falei, vem cá, irmã. Olhei dentro do olho dela. O que eu te fiz de errado? Por que tem tanta mágoa dentro do seu coração? Não é nada não. Diante do Senhor, qual o problema? Estou te pedindo perdão, eu não sei o que eu fiz, me perdoa. Naquele dia, irmãos, o Senhor quebrou aquela cadeia, o céu abriu. Irmãos, não precisa ninguém fazer mal para você, só de olhar para você com ódio, aquilo já te atinge se você não tiver 100% com Deus. Aí vem a dúvida, aí vem o medo, aí vem o travamento, mas o Senhor diz, não tema, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Aprenda a se defender. Aprenda a se defender, e a defesa está na palavra, a defesa está na oração, a defesa está na comunhão. Ah, você fez o sacrifício, veio no culto numa quinta-feira? Sim, você vai saber, você vai contabilizar as bênçãos em função de estar em comunhão numa noite como de hoje. Eu quero colocar diante do Senhor a tua vida. Eu quero que os teus negócios funcionem.